meio-dia Paraná. Oferecimento: Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. Terça-feira, 23 de agosto, muito bom dia para você. Estamos no ar com imagens da ciclofaixa da Rua Paranaguá. Moradores cobram e o Instituto de Planejamento dá ok para que essas pistas deixem de ser usadas também como estacionamentos de veículos, principalmente à noite e nos finais de semana. Assunto em destaque hoje, aqui no Meio-Dia Paraná. Lá no nosso bicicleteiro que a gente tem no prédio, tem muita bicicleta que não sai por falta de ter um acesso seguro para andar na cidade. E você, o que pensa sobre o futuro das ciclofaixas, dos estacionamentos à noite e nos finais de semana, nestas pistas para bicicletas? Aproveite já para mandar a sua opinião e participar do Meio-Dia Paraná. Também queremos saber o que você pensa sobre este assunto, que a Giovana Machado vai destacar agora. Gil, muito bom dia para você. Está sem áudio a Giovana, mas ela vai falar daqui a pouco para você da instalação de alambrados ali no córrego do Leme, aquele córrego que vem do Zerão e deságua no Igapó 1. Fica às margens do Yacht Clube e nesse local tem muitos gansos, também outras aves que passavam as noites ali naquela ilhota do Yacht Clube. Agora, o acesso por lá está um pouco mais complicado. É uma medida de segurança por parte do Yacht Clube, mas que tem impactos diretos também no meio ambiente. Ao vivo, teremos entrevistas para explicar essa situação aí. O Meio-Dia Paraná te convida a ficar por dentro também de uma campanha do Procon sobre cuidados na compra de botijões de gás. Uma fiscalização do IPEM nos radares instalados no trânsito de Londrina. As equipes foram para as ruas na manhã desta terça-feira. E a decisão da família de um bombeiro de doar os órgãos dele. O bombeiro sofreu um acidente na semana passada e teve confirmada a morte cerebral. Na rua era um profissional dedicado. Uma conduta irreparável, não tenho o que dizer. Todos comentam muito bem dele, né? E esse é o histórico que ele tem e com certeza é a marca que ele vai deixar aqui no nosso quartel. Nessa edição tem ainda as dificuldades de lojistas que tiveram mercadorias apreendidas recuperarem os produtos. Uma operação que recolheu milhões de reais em contrabando. E a disparada no preço das passagens aéreas. Tem bilhete de Londrina para Curitiba custando mais de R$ 1.500. É notícia? É importante para você? Vai estar aqui no Meio-Dia Paraná. 20 graus agora em Londrina, tempo firme. Sol e céu azul também na divisa do Paraná com São Paulo. Olha só as belas imagens da represa Capivara. Represa Chavantes. Lá na divisa do Paraná com São Paulo, em Ribeirão Claro, 19 graus. Fique conosco. Meio-Dia Paraná já começou. Agora, 11h51. Quem circulou pelo centro de Londrina hoje pela manhã viu em alguns pontos uma fiscalização por parte do IPEM com apoio de equipes da CMTU. Fiscalização sendo realizada em radares. É um trabalho do Instituto de Pesos e Medidas e muita gente está se perguntando o que está sendo feito, que fiscalização é essa. Mônica Dal, bom dia para você, seja bem-vinda. O que está sendo vistoriado e quais os resultados até agora? Obrigada, Alberto. Bom dia a você, boa terça-feira para todo mundo. Essas fiscalizações que têm a participação da Companhia Municipal de Trânsito e são aí de responsabilidade principalmente do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, elas são rotineiras. Em alguns casos, elas acontecem por causa de denúncias de motoristas, motociclistas que podem aí acreditar que esses radares estão operando de forma irregular. Mas neste caso das fiscalizações de hoje de manhã, isso
isso não aconteceu. De acordo com o IPEM, essa fiscalização aconteceu em 7 pontos aqui da nossa cidade, 7 pontos do centro, porque algumas certificações desses equipamentos estão chegando perto do prazo de vencimento e é um procedimento de praxe para evitar que esses radares tenham problemas e continuem funcionando normalmente. O IPEM passou alguns locais que esse trabalho aconteceu hoje de manhã. Foi então na Avenida JK com a Mossoró, na Guaporé com Leste-Oeste e na Rua Humaitá, que fica bem perto ali da Rua Maringá. Pontos importantes do centro da nossa cidade que tem grande movimentação. Ainda de acordo com a direção do IPEM, nenhum desses radares aí teve registros, então, de problemas. Esses radares estão funcionando de forma normal e o trabalho do IPEM e da CMTU já foi concluído até mesmo para evitar problemas maiores no trânsito. Tinha a previsão desse trabalho continuar no período da tarde, mas eles avaliaram que seria melhor transferir esse trabalho para a próxima sexta-feira. Então, reforçando, radares desses locais, JK com Mossoró, Guaporé com Leste-Oeste e na Rua Humaitá foram verificados, estão operando normalmente e também multando, fazendo suas verificações sem problema algum. Meio-dia Paraná traz essa informação, né, Alberto? Porque as pessoas ficam curiosas até mesmo para saber o que está acontecendo e essas fiscalizações devem ser retomadas então na próxima sexta-feira. É com você. Valeu, Mônica, obrigado. Você circulando pela cidade, o que está acontecendo, o que está rolando? Aí a explicação então da nossa Mônica Dal, essa vistoria do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, para ver se os radares estão em ordem, se podem continuar sendo utilizados e até agora tudo certo. Avançou o radar ali, passou acima do limite de velocidade, será multado e a multa validada por parte da CMTU. Ainda em relação ao trânsito, foi sepultado hoje cedo, no cemitério Jardim da Saudade, o corpo do motociclista que se envolveu num acidente ontem pela manhã. A moto que ele pilotava bateu de frente com um ônibus na Avenida Esperanto, perto do Parque Ney Braga. O Roberto Ramos Ferreira da Silva, de 30 anos, chegou a ser socorrido, mas teve a morte confirmada no hospital no começo da tarde de ontem. Ele trabalhava em uma empresa de transportes na região onde aconteceu o acidente. No momento da batida, estavam no ônibus, além do motorista, outros 3 passageiros. No ônibus, ninguém se feriu. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar esse acidente, mas o delegado responsável pelo caso disse que precisa de pelo menos uma semana para acessar todas as informações dos bombeiros, também dos peritos e da própria Polícia Militar para seguir com a investigação e apurar quem foi o causador desse acidente. A TCGL, empresa responsável pelo ônibus, disse que está prestando assistência à família da vítima, família do motociclista, e que abriu um procedimento administrativo interno para apurar as circunstâncias desse acidente. Morte também nas estradas. Nesse caso, ontem à tarde, entre as cidades de Cornélio Procópio e Santa Mariana. O acidente envolveu um caminhão e um carro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os 2 veículos bateram de frente. O motorista do carro não resistiu e morreu no local. Já o motorista do caminhão teve ferimentos leves. Viajar está cada vez mais caro, seja de carro, de ônibus ou até mesmo de avião. E em meio a tudo isso, o morador, o passageiro, busca formas de economizar. E para pagar mais barato, para reduzir a despesa, tem muita gente trocando a agilidade, a rapidez dos voos pelo percurso mais barato nas estradas. Está cada vez mais caro realizar sonhos, matar a saudade de quem está longe. Mas quem precisa viajar, dá um jeito. Às vezes é compromisso, às vezes é aquela viagem adiada pela pandemia, então haja bolso para tanto reajuste. Paguei já mais de R$1.300. 1.300 São Paulo-Curitiba? Isso. As passagens de avião subiram em um ano 77% no Brasil. É o aumento da procura com as reaberturas de fronteira e retomada do turismo, a alta do dólar e o preço do combustível para a aviação. Uma combinação triste para o passageiro. Caro, né? Tá caro. Eu viajo muito pela empresa, mas eu controlo as despesas e tá bem caro para viajar. Você se lembra, por exemplo, em outros momentos, quanto chegou a custar essa passagem São Paulo-Curitiba ou uma passagem que você normalmente faz, uma rota que você sempre faz? Uns 20% ou 30% mais barato, pelo menos. Agora, olha o empenho da dona Marti para ver o filho e estar no aniversário das netas. Ela saiu de Novo Progresso, no Pará, no sábado à noite. Foi de ônibus até Sinop, no Mato Grosso, que é o aeroporto mais prático para ela.
Então, de Sinop, o jeito foi encurtar o trecho de avião. Sinop, Cuiabá até Curitiba. E daqui de Curitiba até Santa Catarina, mais um trecho de ônibus até Balneário Camboriú e outro trecho de carro até Bombinhas, onde mora a família. O plano era sair de lá para Navegantes, em Santa Catarina. Mas 2 passagens de avião custariam R$5 mil. Preço para ir para a Europa. Tá bem difícil, né? Complicado. Tá bem difícil, mas a gente dá um jeitinho, né, e consegue intercalar parte de avião e parte de ônibus para visitar a família, né? Mas de ônibus, o passageiro também sentiu aumento. Desde julho, o valor das passagens de ônibus rodoviários subiu 22% no Paraná. Celina, a senhora está indo para onde? Eu estou indo para Barra Mansa, Rio de Janeiro. Se fosse direto de avião para o Rio, sem chance? Como que estão os preços? Sem chance. Eu nem sei, nem imagino. A última pesquisa, 4 pessoas estava dando quase 13 mil. O casal de São Paulo vai encarar a volta para casa de ônibus mesmo. Avião não teve jeito. Nesse momento, mesmo com o bebê, vale encarar as horas de estrada. Sim, vale mais a pena. Né? A gente comprou em cima da hora. Se fosse com antecedência, o avião vale bastante a pena. Mas em cima da hora, o ônibus realmente é o que é viável. Tá caro viajar de uma capital para outra? Imagine então em cidades do interior do país. Em Londrina, a disparada no preço das passagens aéreas chega a ser até maior devido à falta de concorrência em muitas rotas. Giovana Machado, como estão os valores, os altos valores por aqui? Isso mesmo, Alberto. Eu conto tudo, viu? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Meio Dia Paraná. Os valores estão altos e tem bastante diferença entre eles se a gente for comparar e o que esses passageiros podem usar, né, de meio de transporte para ir até a nossa capital, por exemplo. Se a gente for tomar como exemplo de carro, se essa pessoa quiser ir de carro até Curitiba, ela vai gastar aí cerca de R$300 só de combustível. Então é difícil compensar para uma pessoa apenas ir, né? Se for levar em conta, se a pessoa quiser levar em conta o conforto, a praticidade, aí pode ser até que compense. Mas para uma pessoa ir sozinha de carro para Curitiba, esse valor é bastante alto. Se for dividir aí com mais pessoas, aí sim compensa. Porque os preços de uma passagem de ônibus, por exemplo, né, uma passagem de executivo, está aí em média de R$189 para Londrina e Curitiba. Se for um ônibus leito, R$310. Já de avião, as passagens estão em torno de R$400 até R$1.750. São valores muito altos, né? Muito acima do que a gente pode ver aí do gasto entre carro e ônibus também. E aí isso se deve principalmente pela pouca concorrência que nós estamos tendo atualmente aqui no nosso estado, né? Nesse trecho de Londrina a Curitiba. Varia aí principalmente com a data, né? Que esse passageiro for comprar essa passagem, com maior antecedência o valor pode ser mais barato. O ideal é que seja até pelo menos 2 semanas antes, né? Da programação dessa viagem. Mas se for comprar principalmente no dia, um dia antes, esse valor é bem alto. E principalmente com a pandemia, né? Antes da pandemia, tinha uns valores mais baratos que o passageiro poderia conseguir, promoções de bate-volta no final de semana. Os valores ficavam aí em torno de R$160, R$150. Tinham promoções que ficavam até mais barato do que isso, se fosse fazer esse voo curtinho, né? De um final de semana entre Londrina e Curitiba, mas isso mudou bastante depois desses 2 anos, principalmente. Apenas uma empresa aérea, a Azul, está fazendo esse tipo de voo, né? Esse trecho aqui entre Londrina e Curitiba, e aí, por conta da baixa concorrência, é difícil desses valores baixarem agora por aqui. E a Latam já tinha avisado, né? Vinha avisando que é a intenção da companhia fazer a volta desse trecho, que ele retorne por aqui, mas por enquanto o que a gente tem visto são adiamentos. Estava previsto para o primeiro trimestre desse ano, foi adiado e agora a previsão é que esse trecho seja retomado pela empresa Latam no mês de novembro. A gente vai acompanhando, Alberto, mas os preços altos. Assustadores, né? Praticamente 10 vezes mais o valor se comparado ao promocional de antes da pandemia, a rota Londrina-Curitiba, para o valor mais caro cobrado atualmente de R$ 1.748. E você, como está se virando? Deixou de usar o avião? Está viajando menos justamente para economizar? Está aí a oportunidade de participar do nosso Meio Dia Paraná para comentar este e outros assuntos. Você é sempre muito bem-vindo aqui no jornalismo e em toda a programação da nossa RPC. E pelo aplicativo fica ainda mais fácil
todo esse nosso contato. Agora, 12:02. O Procon de Londrina lançou uma nova campanha. Desta vez, o alvo é a venda de botijões de gás aqui na nossa cidade, mas é um serviço importante também para você ligado no Meio-Dia Paraná e que mora na região. Mônica, quais orientações estão sendo repassadas e também que problemas têm sido observados? Olha, Alberto, essa campanha é justamente para evitar aquela velha história, né? Do barato sai caro. Muitas pessoas querem pagar um valor muito baixo no botijão de gás, mas nem imaginam que podem estar levando literalmente uma bomba para casa. Nós estamos aqui com o Tiago Mota, ele é diretor do Procon aqui de Londrina e vai trazer mais detalhes a respeito dessa campanha e também reforçar orientações importantes. Tiago, boa tarde para você novamente. A gente estava aqui comentando a respeito dessas ilegalidades. Primeiro, eu queria que você falasse um balanço aqui da nossa cidade, se nas últimas fiscalizações vocês encontraram realmente empresas ilegais revendendo o botijão de gás. Boa tarde novamente. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Alberto, a todos os telespectadores. Essa é uma campanha que foi encabeçada juntamente com o sindicato, tá, dos de gás aqui da região. E o que chamou a atenção foi a verificação que nós hoje temos aqui na cidade de Londrina 116 revendas autorizadas. No entanto, para esse número, a cada 3 revendas autorizadas, existem 2 revendas clandestinas, ou seja, aproximadamente aí 2/3 das revendas autorizadas, que dá 80, 77 revendas clandestinas. Então isso chamou muito a atenção, tá? Juntamente com o sindicato, a gente veio fazer essa campanha para alertar a população sobre os riscos, né, dessa compra de gás clandestino e também notificar a ANP para que faça as devidas fiscalizações. Eu ia lhe perguntar justamente isso. Há a notificação da ANP, mas o Procon não tem, né, a responsabilização, por exemplo, de pedir o fechamento desse local. Como que funciona para essas 2 revendedoras, porque elas continuam atendendo, né? Isso. Por lei, o Procon ele não tem essa legitimidade para poder fiscalizar a questão do gás de cozinha, tá? Então ele depende de uma série de requisitos que a própria só a ANP ela consegue fazer essa fiscalização ou até mesmo fechar esses locais que estão operando de forma irregular. Então, por isso, a gente, em parceria aí com o sindicato, fez esse levantamento e está passando toda essa documentação para a ANP para que ela faça essa fiscalização. E, nesse momento, a gente está orientando os consumidores sobre os riscos, né, de adquirirem esse produto. Tiago, agora falando dos riscos, acho que o primeiro alerta é observar o preço, né, desse botijão. Se ele está muito barato, já começar a desconfiar. Mas o que mais que o consumidor pode reparar naquele botijão ou naquela revendedora que pode denunciar uma ilegalidade? Isso, esse é um dos principais aspectos. Aqui em Londrina, o gás de cozinha aí de 13 quilos, né, que vem um botijão, totaliza 28, está em média aí 128 a 130 reais. É muito caro, né, de fato, é praticamente aí 10% do salário mínimo nacional, mas é o preço médio que existe aí praticamente no Brasil inteiro. Quando o consumidor verifica um produto muito abaixo desse valor, é se desconfiar, porque o produto vem de fábrica, né, vem por R$111. Então, existem pessoas que estão vendendo abaixo desse valor. Alguma coisa provavelmente não está muito correta. Então, existem relatos, inclusive, de que eles retiram uma parte do líquido, então ele está vendendo menos do que a quantidade que foi oferecida, que foi ofertada. E também a questão da própria segurança. Muitos não vêm com lacre de segurança, vêm danificados. E uma dica para o consumidor é que ele sempre peça a balança. As revendas autorizadas elas têm essa balança para poder pesar no momento da entrega, para ver quanto que tem a quantidade de gás. Tiago, Meio-Dia Paraná agradece por enquanto a sua participação, mas é muito importante destacar isso, né, Alberto? Quando esse consumidor for comprar, observar se naquela revendedora há essa balança, porque muitas nem contam com isso. Aí a gente já pode ligar aquele primeiro alerta. Daqui a pouco para os colegas do João, inclusive, colocarem um link lá com essas dicas do Procon. Dá para ver essa reportagem mais tarde no Globoplay, mas também no G1 a gente vai disponibilizar para você essas orientações importantes aí, esses cuidados tão necessários. Mônica, aproveitando a tua presença no Procon, muita gente se questiona, e preço de gasolina, preço de etanol, do diesel, temos alguma fiscalização em andamento, algum balanço dos últimos trabalhos?
Sim, Alberto, as pessoas têm muitas dúvidas, até comparam os preços entre as cidades. A gente vai tirar essa dúvida também com o Thiago, como andam essas fiscalizações. Thiago, recentemente a gente viu várias quedas nos preços dos combustíveis, as pessoas começam a fazer essas comparações de Londrina com outras cidades. Como que está o trabalho do PROCON em relação a isso? Vocês encontraram irregularidades, por exemplo, em operações anteriores, em fiscalizações anteriores? Nas fiscalizações anteriores que nós fizemos, inclusive com apoio, né, de outras entidades governamentais, foi a Receita, foi o Inmetro, enfim, tivemos todo esse apoio, não foi encontrada nenhuma irregularidade, inclusive foi constatado que de fato houve esse repasse, né, dessa diminuição do combustível. Até o final da semana nós vamos fazer uma nova pesquisa de preço para comparar com a do início do mês, que nós já divulgamos também, para verificar, porque tivemos 2 repasses agora durante esse período, para verificar se de fato houve aí essa diminuição. Pelo que a gente analisa, pelo que a gente circula, né, as nossos fiscais também, já houve essa diminuição nas bombas e aparentemente já foi repassado a diminuição do combustível. Então, com essa pesquisa, a gente vai poder confirmar se houve ou não, e se não houve, fazer a fiscalização e notificar esses postos. Tiago, como que é o trabalho do PROCON nesses casos? Que, por exemplo, uma pessoa que mora em Londrina, viaja para Maringá, percebe um preço mais baixo ou alto e acaba desconfiando. Como que o PROCON assim, pode ajudar nessa situação? De que maneira que o PROCON pode ser acionado para tirar essa dúvida do consumidor? Certo. O consumidor que quiser, que tem algum tipo de dúvida, ele pode vir até o PROCON, que fica aqui na rua Piauí 1117, né? Ou ainda nos enviar e-mail. Nas pesquisas de preço, inclusive até na própria NP, tem uma pesquisa que sai, inclusive o preço médio nacional. Londrina esteve abaixo, em todas essas últimas pesquisas, do preço médio nacional em relação à gasolina. É um comparativo para poder saber quanto que está o valor de cada estado. Então varia muito, de cidade para estado. Londrina, aqui no Paraná, é uma das regiões que tem a gasolina aí abaixo da média, inclusive, do estado. Tiago, a gente agradece novamente sua participação aqui no Meio Dia Paraná. Uma boa semana para você. E é isso, Alberto, o PROCON está aqui e é importante, claro, que ele seja sempre procurado em casos de dúvidas ou até mesmo denúncias. Valeu, obrigado a Mônica, também ao Tiago, coordenador do PROCON aqui em Londrina. Em relação ao preço dos combustíveis, olha só, valores atualizados do aplicativo Menor Preço Nota Paraná. Já tem gasolina a R$ 4,99 em Londrina, também a R$ 5,05, R$ 5,09, R$ 5,15. São valores que baixaram, mas ainda superiores aos cobrados, por exemplo, em 2020. Essa pesquisa você faz no aplicativo Menor Preço Nota Paraná, mas tem aquele cuidado de sempre. Esses valores aí, o posto não é obrigado a praticar para quem chegar lá, até porque, em alguns casos, são valores cobrados, por exemplo, só de taxistas, só de conveniados e não de todos os clientes. Ou seja, essa pesquisa é um referencial, mas não obriga que o posto pratique o mesmo preço para todos os consumidores. Mas, claro, já é uma forma de você ter uma parcial de como estão os valores dos combustíveis na nossa cidade, aplicativo Menor Preço Nota Paraná. Agora, já meio-dia e 10. Um alambrado foi instalado às margens de um córrego que deságua no Lago Igapó. É aquele córrego que vem pelo Zerão e cai no Lago 1. Esse córrego bem ao lado do Yacht Clube, um local que muita gente faz caminhadas às margens ali no fim de tarde, comecinho da manhã. Até por isso, a instalação do alambrado tem gerado muitos questionamentos. Giovana Machado está ao vivo por lá para trazer as explicações, as razões desse alambrado, dessa cerca no Yacht Clube. Isso, Alberto. Esse alambrado foi instalado justamente na beira do córrego do Leme, que vem ali do Zerão e deságua no Lago Igapó 1 para o pessoal aí se ambientar, né? Nós estamos na pista, que o pessoal utiliza muito, tanto para a prática de exercícios físicos, como também para passeios em família. E é aqui que tem os moradores bastante curiosos, né? E bastante tradicionais também da cidade de Londrina. O pessoal está bem acostumado com eles, que são os gansos, os patos, que ficam de olho num pãozinho, numa comidinha que o pessoal acaba deixando para eles por aqui. É bastante comum eles estarem aqui, tanto os moradores de Londrina, né, como o pessoal que vem visitar já está acostumado com eles e eles ficavam nessa região do córrego aqui. Recentemente foi instalado há alguns dias esse alambrado e aí o pessoal acabou mandando mensagem para a nossa produção questionando, mas por que foi instalado esse alambrado? É uma questão para afastar esses animais, né, do clube que fica aqui ao lado? Esses animais agora estão aonde? Eles
ainda estão por aqui, estão um pouquinho mais para frente, mais perto ali do Lago 1 e esse alambrado acabou não afastando, viu, esses gansos. Eles acabam dando a volta, entrando ali na região do Bambuzal onde eles ficavam, outros acabam ficando do outro lado, né, da margem do Lago Igapó, mais pertinho do pessoal que faz caminhada por aqui. Hoje cedo nós estivemos aqui, Marcelino Barbosa inclusive flagrou, né, muitos deles ali agitados na manhã de hoje, tomando um solzinho também, e nós conversamos com uma pessoa que estava fazendo atividade física, né, aqui hoje cedinho, que falou que sempre passa por aqui e tinha reparado realmente que tem essa novidade na paisagem por aqui, a instalação desse alambrado, e aí estava na dúvida do motivo que estava acontecendo. Olha só o que ele disse. Faz uns 2 anos mais ou menos que eu venho sempre. No mínimo, sábado e domingo eu estou sempre caminhando aqui. E às vezes no meio de semana também. Você vem sábado e domingo aqui, tem um monte de família aqui que vem por causa dos gansos, né? Agora o que eles estão fazendo não acho certo, não. Eles deveriam deixar do jeito que estavam. Assim, eles nunca ficaram só aqui, né? Eles sempre estão andando, né? Eles sempre ficam para lá, para cá. Geralmente eles ficam mais lá, porque o pessoal leva comida para eles, né? Naquele cantinho ali que eu acho que é mais protegido por causa das árvores. Tá aí a opinião dele. Nós chamamos para uma entrevista ao vivo aqui com a gente o Adirley Pio Nonino, gerente do Yacht Clube de Londrina, que vai dar algumas explicações do motivo, principalmente pelo qual esse alambrado foi instalado aqui na beira do córrego Leme. Boa tarde para você, Adirley. Conta para a gente qual foi o motivo específico que levou a essa instalação do alambrado. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O motivo principal é que o alambrado faz parte de um projeto de revitalização dessa área do Yacht Clube. Esse alambrado vai trazer uma segurança, inclusive, para quem transita nessa área, porque aí vai afastar elementos mal intencionados, que atualmente vem prejudicando o clube já faz muito tempo e a gente tem procurado a diretoria sanar esse problema, sem trazer qualquer prejuízo para a sociedade. Como estavam sendo esses furtos, essas invasões, Adirley? Esses furtos, essas invasões aconteciam até durante o dia, com mais frequência durante a noite, que a gente não tem como controlar. E eles invadem o clube, chegam a aproximar até das piscinas do clube. E aí o próprio clube fez esse projeto, enviou para os órgãos de competentes, órgãos ambientais, como é que foi? Então esse projeto veio antes da pandemia, quando foi dada entrada nos órgãos ambientais, para ser aprovado e autorizar. E contemplava o fechamento da área também. Um alambrado ou então outro tipo de fechamento, que não tem como você instalar equipamentos aqui e deixar a área aberta. Aí seria prejuízo na certa com o roubo de qualquer equipamento que se instalar aqui. Mesmo o clube pretende, a diretoria, instalar aqui uma pista de caminhada. E essa pista requer também segurança para o associado que vem à noite, durante o dia, pela manhã. E esse projeto, ele passou pelos órgãos ambientais? Teve alguma restrição? O que ele prevê? Restrição não, pelo contrário, nós estamos sendo cobrados, principalmente da Promotoria do Meio Ambiente, para manter a área conservada e implantando melhorias no dia a dia, inclusive o fechamento da área. E também eles pedem a extinção dos gansos, o afastamento dos gansos, porque não consideram essas aves, aliás, eles consideram como invasora, não da flora brasileira. Ou da fauna brasileira, perdão. E o que ele prevê, Adirley? O que está previsto na execução desse projeto? Por enquanto, o que foi instalado foi o alambrado? O projeto contempla aí jardinagem, pista de caminhada, roda d'água, uma série de melhorias aí para deixar o ambiente bem agradável. Tá certo. Teve algum registro de incidente após a instalação desse alambrado? Foi sem problemas? Não, pelo contrário. A gente verificou aqui uma calma considerável, né? Não tivemos mais invasão dessa área aqui, principalmente por aqui, pelo córrego do Leme. Muito obrigada pela sua entrevista, Adirley. Boa tarde para você. Alberto, nossa produção também entrou em contato com a Secretaria do Ambiente aqui em Londrina, que afirmou que entrou em contato com o clube e iria mandar fiscais também para avaliar esse alambrado instalado por aqui e não mencionou essa questão do projeto, inclusive, que o Yacht Clube está mencionando para a gente, comunicou que fez esse projeto até mesmo antes da pandemia, né, e enviou para os órgãos competentes. Por aqui, para quem passa por aqui todos os dias, tem essa mudança aí na paisagem, um alambrado instalado por aqui e os gansos um pouquinho mais perto de quem está caminhando lá na beirinha do Lago 1. Volto com você.
Valeu, obrigado. Agradeço também ao próprio Yacht Clube aí, que gentilmente nos atendeu com rapidez e agilidade nesse final de manhã, para deixar você muito bem informado já com todas as explicações do porquê desse alambrado ali ao lado do córrego do Leme, aquele córrego que vem do Zerão para desaguar no Lago Igapó 1. Meio Dia Paraná, claro, sempre pede a sua opinião, afinal é a nossa RPC trazendo as notícias de forma atraente, com a sua participação do jeito que nós gostamos. Tem também aquela questão do ganso pontuada, dos gansos pontuada ali pelo Yacht Clube, de que são animais não característicos daquele espaço, foram inseridos de alguma forma ali no Igapó e não devem continuar por ali. Ou seja, muita gente vai ficar com dó do animal, mas tem essa colocação, essa questão ambiental também, de não ser o espaço mais adequado para a presença dos gansos e até por isso se priorizando a segurança, a infraestrutura como um todo e não só o acesso dos gansos. Os gansos ainda acessam por uma parte a ilhota, mas não totalmente como era até então. Sobre participações no Meio Dia Paraná, eu já faço agora a nossa primeira rodada, começando com o Fernando do Limoeiro. Só uma correção, Sinop é Mato Grosso e não Minas Gerais. Obrigado. Verdade, Fernando, na arte ali do material dos aeroportos apareceu Sinop MG, Sinop é Mato Grosso, está aqui a sua participação. Meu muito obrigado também, está de olho, está atento e ajudando a complementar aqui o Meio Dia Paraná. Dirceu Muniz, bom dia. Bons tempos antes da pandemia, vinha de Curitiba a Londrina e retornava com R$220. Passagens aéreas eram bem mais em conta, mais baratas até mesmo do que viajar de ônibus. E agora esse cenário mudou totalmente. Dalva Maimura, Alberto, costumo ir para Campinas a cada 2 ou 3 meses, mas compro com antecedência. Fica bem em conta, tendo em vista que de ônibus viajo a noite inteira e de avião com 1 hora chego em Campinas. Esse caso da Dalva é aquilo, você consegue se planejar, ter uma data com antecedência, ainda economiza, mas em cima da hora está complicado, está bem mais caro. Meu muito obrigado a Dalva também. Mais abaixo, a Lúcia. Eu prefiro ir de ônibus, pois tenho medo de avião. Um abração em vocês, tô ligadinha na RPC o dia inteiro. Valeu, Lúcia, muito obrigado. Daqui a pouco tem mais participações, sejam muito bem-vindos. Marquem presença aqui no nosso Meio Dia Paraná. Um bombeiro que sofreu acidente semana passada na região de Cornélio Procópio teve confirmada a morte cerebral. A família, num gesto de grandeza, decidiu doar os órgãos em meio a essa dor, da perda de uma pessoa tão querida para todos. Mônica, relembra como foi esse acidente, quem era este bombeiro e também como está esse trâmite para a doação dos órgãos. Alberto, o cabo do Corpo de Bombeiros, Luiz Flávio Inácio da Silva, estava prestes a completar 41 anos. Na semana passada, estava a caminho de Londrina. O acidente aconteceu na BR-369, na região de Uraí. No carro estavam ele e também a mãe. De acordo com informações do quartel aqui de Londrina, ele estaria levando a mãe para uma consulta aqui na cidade de Londrina. Foi aí que o carro teria aquaplanado. Ele perdeu o controle desse veículo e acabou batendo em uma árvore. O cabo Luiz Flávio ficou internado por vários dias na Santa Casa aqui de Londrina, mas infelizmente teve a morte cerebral confirmada ontem pela família. Agora a gente vai trazer também um histórico do cabo do Corpo de Bombeiros, Luiz Flávio. Ele atuou boa parte da sua carreira aqui na cidade de Londrina. Ele iniciou na corporação no ano de 2005, ficou aqui na nossa cidade e por volta do ano de 2020 foi transferido então para o quartel de Bandeirantes. Isso porque a família mora na cidade de Cornélio Procópio e ele queria ficar mais perto da família. Então por isso que ele estava atuando nessa cidade há pelo menos 2 anos. A gente conversou hoje de manhã com a tenente Ana Júlia, do quartel aqui de Londrina, que falou em nome do comando do Corpo de Bombeiros aqui da nossa cidade e também explicou um pouco mais sobre essa situação da doação de órgãos. Essa família que teve essa atitude inspiradora em meio a tanta dor, eles decidiram fazer a doação de órgãos, então, do cabo Luiz Flávio. A gente também viu uma imagem aí, isso porque ele era triatleta, participou pelo menos 12 vezes de um campeonato chamado Ironman, que é um campeonato que envolve atletas de alto nível. E ele, então, era um amante dos esportes e conhecido principalmente pelos amigos, pelos colegas de trabalho, como um profissional dedicado e também uma pessoa muito próxima da família. Agora a gente vai ouvir a tenente Ana Júlia. Ele morava em Cornélio com a família, vinha para Londrina trazer a mãe numa consulta médica quando sofreu o acidente. Então, no momento ali, a gente tinha bastante chuva, não foi possível o apoio da aeronave, aeromédico.
Foi para o local uma ambulância nossa, o médico da Econorte e também o nosso caminhão, juntamente com o comandante dele, lá no quartel de Bandeirantes, onde ele trabalhava atualmente. Ele ficou em estado grave no hospital no Santa Casa desde quinta-feira até ontem, quando foi decretada a morte encefálica. E os seus familiares optaram pela doação dos órgãos. Todos comentam muito bem dele, né? E esse é o histórico que ele tem e com certeza é a marca que ele vai deixar aqui no nosso quartel. Bom, há um prazo agora de 24 horas para que os órgãos responsáveis aí também pelo transplante de órgãos e também pela doação de órgãos consigam encontrar receptores. Depois disso, então, o corpo do cabo Luiz Flávio será transferido para o IML e aí sim a família deve informar horários de velório e também sepultamento. Mas em meio à dor, eles estão agora nesses trâmites relacionados à doação de órgãos. Hoje ainda nós estivemos no quartel do Corpo de Bombeiros aqui de Londrina, conversamos com um grande amigo do cabo Luiz Flávio, o cabo Dinardi. Ele disse que trabalhou por anos dentro do caminhão, né, pelas ruas aqui de Londrina, fazendo os atendimentos costumeiros do Corpo de Bombeiros e nisso eles desenvolveram uma amizade de anos. Eles se falavam também com bastante frequência. O cabo Dinardi relembrou uma história bastante marcante que aconteceu no ano de 2007 no Lago Igapó. Isso porque, como o cabo Luiz Flávio sempre foi atleta, ele costumava treinar no Lago Igapó. Foi aí que ele acabou salvando uma pessoa mesmo de folga. Vamos ouvir um pouco essa história. Na rua era um profissional dedicado. Uma conduta irreparável, não tenho o que dizer, só elogiar. Tanto é um exemplo que ele, da vez que ele foi homenageado pela Prefeitura de Londrina, porque estava treinando no lago, um carro caiu no lago e ele não teve dúvida, de roupa e tudo, pulou e tirou a vítima de dentro do carro e fez o resgate. Então, é esse exemplo que eu tenho a dizer dele, né? A pessoa que até fora do seu horário de serviço estava em prol ali da sua função como bombeiro. Bom, e por conta desse salvamento, o Dinardi ainda nos contou que o cabo Luiz Flávio foi também homenageado por esse ato de bravura. E mesmo em folga, ele ainda salvou uma pessoa, cumpriu a sua missão. A gente tem algumas informações ainda a respeito da doação de órgãos, essa atitude nobre tomada pela família, então, do cabo do Corpo de Bombeiros. A gente tem alguns números da Central de Transplantes que chamam bastante a atenção. Isso porque, a cada 100 famílias abordadas, 23 não autorizam a doação de órgãos de entes queridos que são aqui da nossa região de Londrina. Essa taxa, durante números altos da pandemia do coronavírus, chegou a 33%. E foi responsável por derrubar o número de transplantes de órgãos em todo o estado nos últimos anos. Apesar disso, 49 doações efetivas foram realizadas na nossa região até julho de 2022. Claro que toda a equipe da RPC deseja muita força a essa família para superar esse momento tão difícil, perder uma pessoa aí tão jovem, né, no auge da sua carreira, e também parabeniza, né, Alberto, essa atitude inspiradora em meio a tanta dor, a um sofrimento repentino, eles ainda pensarem no próximo dessa forma e decidirem pela doação de órgãos. É com você. Doação de órgãos é de uma grandeza sem tamanho, uma lição de respeito, de solidariedade, ainda mais de uma pessoa como ele, né, que era atleta, toda saudável, e certamente são órgãos que vão ajudar muita gente aí, famílias que estão na fila de espera pela doação de órgãos e agora serão atendidas. Obrigado aí à Mônica, fica também o meu respeito em nome de toda a nossa equipe, à família do bombeiro e também de tantas outras pessoas aí que têm partido em acidentes nessa violência diária no trânsito de Londrina e de toda a nossa região. Meio-dia, mais 25 minutos. Essas imagens aí são do repórter cinematográfico Alceu Nascimento. Ele registrando o início da manhã com 11 graus em Londrina, a mínima desta terça-feira. Não tivemos vento gelado, nem aquele vento forte, e até por isso não se sentiu mais frio do que os termômetros acusam, como vinha ocorrendo
nos últimos dias. E com o sol aparecendo, aí a temperatura fica bem mais agradável. Essa sequência de imagens agora foi gravada pela equipe de engenharia da nossa RPC Londrina, também no início da manhã. Aqui no telão tem participação de telespectadora no caso, a Jerusa, mostrando amanhã em Londrina, o início de mais um dia e ela compartilhando com você no nosso Meio Dia Paraná. Aqui também você confere comigo como está o tempo pelo estado nesta terça-feira. O sol predominando em meio a algumas nuvens em boa parte do Paraná, áreas de instabilidade com possibilidade de chuva fraca ali pertinho de Curitiba, também no litoral do Paraná. É esse o quadro para as próximas horas no nosso estado. As mínimas hoje foram de 9 graus em Rolândia e Apucarana, de 10 em Jacarezinho e Cornélio Procópio. E as máximas, com o tempo firme, vão se elevando, chegando aos 23 em Rolândia, 24 em Cornélio Procópio e Apucarana, aos 25 em Londrina e Jacarezinho e Bandeirantes batendo nos 27 graus já nas próximas horas. Amanhã as temperaturas ficam parecidas. Eu detalho para você daqui a pouquinho então esse cenário dos próximos dias para Londrina, para todo o norte do Paraná e já antecipo que chuva a curto prazo não tem qualquer previsão. A construção da segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai criou um novo ponto turístico na fronteira. A obra ainda vai demorar um pouco para ser entregue, mas já atrai muitos visitantes. No encontro dos rios Iguaçu e Paraná é uma obra da engenharia que chama a atenção. A segunda ponte foi emendada essa semana e a gente achou muito interessante vir ver de pertinho, né? Como que está ficando tudo, né? Eu vi aí, você estava reparando, muitas fotos, é um registro que vai ficar aí guardado, né? Guardado para sempre, para a família, uma infraestrutura nova, né? Então, uma coisa legal. Futuramente vai ver, olha como a ponte nova que saiu, como que foi aquela novidade, olha o tamanho que você era, né? Muito legal. Desde que os dois lados da ponte da integração entre o Brasil e o Paraguai se uniram, cada vez mais visitantes fazem turismo ao lado da obra. Muito bonito isso daqui, muito, nossa, show de bola, como diz meu marido, né? Meu marido, ele fica encantado, ele descia para fazer foto e analisar de perto, ou ele não ia embora, porque ele acha muito, muito lindo. Ainda mais fantástico é o visual do outro lado da fronteira, na Argentina. Ponte e roda gigante de longe se destacam entre o verde na margem brasileira. Aproveitamos o dia que está bonito e a temperatura está gostosa também. Falei, vamos lá ver a ponte nova, vamos ver a roda gigante, vamos olhar por outra visão, né? Quando o dia começa a se despedir, o espetáculo das cores envolve o Marco das Três Fronteiras. É do lado paraguaio que os últimos raios de sol mais chamam a atenção. Em poucos minutos, a ponte da integração fica na penumbra. E outro festival de cores ganha os olhares dos visitantes. Em linha reta, cerca de 1 quilômetro separam a roda gigante, em Foz, do Marco das Três Fronteiras, na Argentina. Os quase 90 metros de altura e luzes também podem ser vistos de ainda mais longe. Em Porto Iguaçu, a sensação é que a roda gigante está no fim da avenida. Bacana, hein? É o nosso Meio Dia Paraná girando o estado e compartilhando com você essas belas imagens, importantes roteiros turísticos aí para você ver, rever e aproveitar bastante. 12h30, você vai ver após os comerciais. A maioria dos lojistas que tiveram mercadorias apreendidas em operação contra o contrabando não consegue recuperar os produtos. O motivo? Falta de notas fiscais e de comprovação da origem. E mais, cidades decidem reforçar operações contra cabos soltos e fiações irregulares em postes. Um assunto que vem rendendo muita discussão. A proibição do estacionamento em ciclofaixas no centro de Londrina tem novidades nesse assunto. Já no próximo bloco, todas as informações para você. A imagem ao vivo é da região central do estado, Guarapuava, nesse momento com a temperatura de 19 graus, tempo firme também nessa terça-feira por lá. Meio-dia e 33, já de volta
com o seu Meio Dia Paraná. O IPU, Instituto de Planejamento de Londrina, divulgou um parecer concordando com o fim do estacionamento durante a noite e nos finais de semana em ciclofaixas de ruas como a Paranaguá. Essa manifestação ocorre após um pedido de moradores daquela região, bem no centro da nossa cidade. Ciclofaixas como a da Rua Paranaguá viraram alternativas às regiões em que não há ciclovias. São espaços compartilhados em que a pista para bicicletas fica no asfalto, à direita da pista principal. O impasse é no horário de funcionamento. Na Rua Paranaguá, a ciclofaixa vira estacionamento para carros das 7 da noite às 7 da manhã de segunda a sexta, depois das 2 da tarde de sábado e ao longo de todo o dia de domingo. Num documento feito por moradores em julho, eles pedem a proibição do estacionamento em trechos da ciclofaixa da Paranaguá, entre as ruas Sergipe e Alagoas. E também na pista da Espírito Santo, entre a Higienópolis e JK. Para os moradores, é contraditório que nos horários de descanso e lazer das pessoas seja permitido estacionar na ciclofaixa em vez do uso por ciclistas. O ciclista quer passear com o filho, etc., e durante o final de semana não pode. Depois das 7 horas da noite não pode. Então tira a ciclovia, ou libera a ciclovia, 100% ciclovia. Se você for conversar com os ciclistas, você vai ouvir muita reclamação, porque ou o ciclista corre perigo dividindo a rua com os carros, ou ele tem que andar na calçada trazendo risco para o pedestre. O IPU, Instituto de Planejamento, disse que é necessário adotar procedimentos padronizados e que não vê problemas para que as ciclofaixas do centro sejam usadas 24 horas por bicicletas, sem estacionamento de veículos à noite, por exemplo, desde que a regra seja adotada em todas as ciclofaixas daquela região. Ou seja, em toda a extensão das pistas para bicicletas existentes nas ruas Santos, Paranaguá, Alagoas e Espírito Santo. Hoje pela manhã, o Meio Dia Paraná foi conversar com o presidente do IPU e também com moradores ali da região da Paranaguá, justamente para entender as razões desse entendimento e as providências que serão tomadas. Mônica, por que seria inviável, por exemplo, só fazer alteração em algumas quadras, em outras não? Enfim, para que lado caminha toda essa discussão? Alberto, nesse primeiro momento, na verdade, o IPU está avaliando a Rua Paranaguá, pelo que a gente entendeu conversando com o presidente hoje de manhã. Mas só para a gente deixar claro todo esse histórico, principalmente desse pedido que foi feito por um grupo de moradores aqui da Rua Paranaguá, eles querem, então, que esse estacionamento não seja liberado, na verdade a ciclofaixa não seja liberada para estacionamento, mas sim seja utilizada somente como ciclofaixa. Hoje, só para a gente destacar como que está funcionando aqui, há placas neste local, de segunda a sexta-feira, então, é proibido o estacionamento nesse local das 7 da manhã às 7 da noite. Aos sábados, a proibição é das 7 da manhã às 2 da tarde. As pessoas aqui já estão até habituadas com essa situação e durante o dia a gente vê poucas irregularidades. A gente quase não vê esses carros estacionados aqui neste local. Mas depois desses horários, principalmente após as 7 da noite, os moradores, principalmente aqui da região, reclamam dessa quantidade de veículos que estacionam aqui. Muitos deles até mesmo desrespeitam as saídas de algumas residências e também de prédios. E esse é exatamente o pedido desses moradores, para que em nenhum momento esses veículos possam utilizar essa ciclofaixa que fica aqui na Rua Paranaguá, mas também há trechos dessa ciclofaixa em outras ruas aqui dessa região, ruas importantes. Só para localizar também onde nós estamos aqui na Paranaguá, entre a Rua Alagoas e a Rua Espírito Santo. Aqui é um local sempre de grande movimentação. Hoje de manhã a gente conversou então com alguns moradores, alguns deles que fazem parte desse grupo de moradores da Rua Paranaguá, e eles fizeram esse pedido para o IPU no mês passado. Agora, o IPU, então, recebeu esse pedido. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Vamos ouvir esses moradores. O que precisa ser feito é proibir estacionamento nas ciclofaixas no nosso bairro. Tanto aqui na Rua Paranaguá, como na Rua Santos, Rua Espírito Santo, Rua Alagoas, que são ruas que têm um tráfego de carro muito grande, mas que as ciclofaixas elas são limitadas, o uso é limitado. O nosso foco aí é o ciclista, sabe?
Porque o ciclista ele corre risco dividindo a rua com os carros e trazendo algum tipo de perigo quando ele usa a calçada. É essa a nossa observação. Tem, por exemplo, um lugar aqui que mesmo com a ciclovia é frente de portão. Então eles não respeitam. Bom, nós conversamos com o IPU, isso porque esse pedido se tornou um ofício que foi enviado então para o IPU. De acordo com o presidente, eles veem com bons olhos esse pedido dos moradores, mas a decisão final é da Companhia Municipal de Trânsito aqui de Londrina. Vamos ouvir o presidente do IPU. Do ponto de vista do IPU, a posição é de apoio à solicitação, mas o IPU realmente analisa a questão do ponto de vista de mobilidade urbana, né? Então, para nós, quanto mais faixa para bicicleta disponível, melhor. Agora, a gente tem consciência que, nesse caso, a palavra final realmente cabe à CMTU. A CMTU é que consegue ver a dinâmica dessa via, como é que ela funciona, para poder verificar os horários. Mas a gente sabe que a CMTU tem que considerar vários aspectos aí na decisão técnica deles. Aí, o posicionamento favorável por parte do IPU, que agora encaminhou a questão para a CMTU operacionalizar a questão. A CMTU disse que está analisando essa demanda, esse questionamento, e que só depois vai se posicionar sobre que adequações serão feitas nessas ciclofaixas. E, Mônica, tem algum outro ponto do centro que pode ganhar ciclofaixa? Enfim, o IPU está discutindo, está planejando a instalação em mais ruas e avenidas da nossa cidade? Sim, Alberto, na resposta para esses moradores e também informando para a CMTU a respeito dessa situação, o IPU destacou que seria inviável, então, melhorar essa situação das ciclofaixas somente na Rua Paranaguá, por exemplo. Isso porque as ruas que ficam aqui no quadrilátero poderiam aí oferecer uma confusão no trânsito. Então, seria importante que outras ruas também recebessem essas mudanças. Existe também um plano de mobilidade da Prefeitura de Londrina que prevê as ciclofaixas e algumas ciclovias na cidade toda, inclusive nesse quadrante do centro de Londrina, essa região aqui que nós estamos. Vamos ouvir novamente o Tadeu, que falou um pouco mais sobre essa situação e destacou algumas ruas importantes que podem receber essas alterações. Hoje, na cidade, nós temos aproximadamente 53 quilômetros de ciclovia. E, nesse momento, Londrina, a administração municipal, está implantando mais 6 a 7 quilômetros de ciclovias, né? Esse plano de longo prazo, ele prevê ao todo aproximadamente 300 quilômetros, ou seja, tem muita coisa para crescer. E dentro desse projeto geral, a parte central de Londrina está totalmente contemplada, assim como todas as regiões da cidade. A questão é que isso tem que ser aos poucos, conforme as necessidades e as possibilidades do município. Vamos só destacar, então, algumas ruas que foram citadas pelo IPU, a nossa equipe. Então, são as ruas Santos, Paranaguá e Alagoas, Espírito Santo. Eles são favoráveis a esse pedido dos moradores aqui da rua Paranaguá, mas esse projeto, então, de proibir o estacionamento só será viável se essas outras ruas também receberem a mesma regra. A gente reforça que, segundo o IPU, essa decisão final é da CMTU e a resposta que nós tivemos é que a CMTU aguarda a análise do setor responsável para fazer qualquer manifestação. Por enquanto, então, Alberto, a gente estava aqui, né, acabamos de chegar por aqui, mas a gente percebe que a ciclofaixa, ela, nesse período pelo menos, ela é pouco usada aqui na rua Paranaguá. Mas, segundo os moradores, há sim ciclistas e eles sentem falta dessa possibilidade aqui nessa região. E a gente vai ficar de olho agora no desenvolvimento dessa história, o que acontece agora. Valeu, Mônica, obrigado. O questionamento também é aquele, né? O pessoal usa pouco porque não está habituado, porque ele não é 24 horas aquele trecho. Enfim, entender um pouco o que está por trás da mobilidade do ciclista londrinense. Será que não é uma rota muito adequada, esse sentido, por exemplo, da ciclofaixa ali, margeando
a Avenida JK, porque no JK seria mais complicado ter a ciclofaixa. Até por isso, foi instalada ali na Paranaguá. Mas o uso, como a gente observa, não é tão grande assim. Enfim, são discussões para toda a cidade. O espaço está sempre aberto para as autoridades, para o cidadão. É esse o nosso papel aqui no Meio Dia Paraná. Espaço aberto também para as mensagens que foram chegando. E a gente faz mais um giro, começando pela mensagem da Alaide. Alberto, esse bombeiro honra a família de onde veio. Uma história muito linda. Peço a Deus que conforte a todos. Bombeiro que teve a morte encefálica confirmada e a família autorizou a doação de órgãos. Esse bombeiro que semana passada sofreu um acidente grave no trânsito com um carro particular e acabou não sobrevivendo, acabou morrendo ali na Santa Casa onde vinha sendo atendido. Maria Antônia, não acho correto essa interferência particular nesse ambiente do lago e os gansos que sempre estiveram ali sem atrapalhar nada e ninguém, além da alegria que trazem para quem frequenta o lago para o lazer e atividades físicas. A Maria Antônia comentando a instalação de um alambrado, de uma cerca ali às margens do Córrego do Leme, naquela divisa do Yacht Clube com o Lago Igapó 1. Assunto que você viu no começo do Meio Dia Paraná e daqui a pouquinho vai estar no Globoplay. Também Gil Cunha. Esse alambrado no Yacht Clube não impede qualquer mal-intencionado de entrar no clube. E quanto aos gansos, deixem os bichinhos em paz. Sobre o mesmo assunto, Jorge. Boa tarde. Gansos e patos não fazem parte da fauna brasileira? Para onde vão levar? É uma discussão que está em aberta também, Jorge, em relação à presença dos gansos, já há muito tempo ali naquela região do Lago Igapó. Obrigado pelas participações. Daqui a pouco tem mais recados aqui no nosso Meio Dia Paraná. Mais uma cidade começou a discutir providências com a fiação elétrica solta pelas ruas, ou mesmo aquela que continua nos postes, mas não vem sendo utilizada. É a vez de Cambé tratar desse assunto. Mônica, na verdade, Giovana, o que tem sido observado e o que será feito por lá? Alberto, essa constatação foi feita principalmente pela administração municipal de Cambé, que observou aí a quantidade de fios soltos de telefonia, principalmente que estavam nos postes espalhados pela cidade, ou também esses fios velhos que estavam acumulados nesses postes. O que acontecia? A maioria dessas empresas de telefonia acabavam desligando esses cabos que não estavam mais sendo utilizados e com o passar do tempo eles se rompiam, ficando pendurados, atrapalhando o fluxo de trânsito, de pedestres, causando essa poluição visual realmente na cidade, né? E também acaba sendo um chamariz aí para o furto de fios. Então, o pessoal constatou esse problema e observou que quem deveria ser responsável pela retirada dessa fiação seriam as empresas privadas e não a prefeitura, como vinha acontecendo. Como não tinha nenhuma etiquetação, nenhuma instalação do nome ali da marca, né, dessa empresa que acabou instalando essa fiação, a prefeitura não conseguia destinar o responsável e acabava fazendo a retirada desses fios, seja fios soltos, seja fios velhos, né, que estavam se acumulando pelos postes. Então, constatado esse problema, a prefeitura decidiu reunir as 10 representantes, né, de empresas de telefonia ali na cidade. Essa reunião foi realizada nessa segunda-feira pela manhã para expor esses problemas e o que poderia ser feito em relação a isso. Nessa reunião, segundo a Prefeitura de Cambé, essas empresas também levaram algumas demandas, pedidos de um canal de comunicação mais direto, seja com a Secretaria de Obras, seja com a própria administração municipal ali, que as empresas pudessem conversar sobre essas demandas, sobre essa padronização também, ou mesmo sinalização, quando essas empresas fossem fazer aí a manutenção desses fios, troca, né, para que houvesse um apoio para a sinalização do trânsito, para que o tráfego continuasse fluindo ali normalmente, enquanto os trabalhadores executassem esse serviço. Então, essas empresas também levaram essas demandas, esses pedidos para a Prefeitura de Cambé. E o que foi estabelecido na reunião de ontem foi bastante simples. Foi definido a criação de um grupo de WhatsApp, de troca de mensagens entre esses representantes dessas empresas de telefonia ali, a administração municipal e também um representante da Copel, justamente para auxiliar, né, na troca de fiação, na manutenção, quando isso fosse necessário. Então, criou-se, né, um canal de comunicação direto aí para que o pessoal pudesse fazer essa troca de mensagens, essa troca de comunicação, e a Prefeitura também estabeleceu essa padronização, a exigência de que fosse executado esse etiquetamento dos fios, até para facilitar a fiscalização da própria Prefeitura
Prefeitura de Cambé. E a Prefeitura disse que essa padronização vai ser divulgada em decreto municipal e aí sim, essa troca de fios, né, vai ser cobrada para que ela seja feita por parte dessas empresas privadas e não pela Prefeitura, como vinha acontecendo. A Prefeitura disse também que foi realizado antes da pandemia, há 2 anos, a retirada desses fios da cidade. Segundo a Secretaria de Obras, foi retirado aí cerca de 1 tonelada de fios velhos, soltos, que estavam por Cambé, mas que agora, depois de 2 anos e com essa reunião, com esse ajuste, né, isso passará a ser feito pelas empresas privadas. E não é só aqui, em Curitiba também teve uma operação recentemente, por lá só no centro histórico foram retirados cerca de 450 quilos de fios velhos que não estavam mais sendo utilizados. Alberto. Valeu, Gil. Obrigado aí. Em Londrina tem também uma lei municipal aprovada há pouco tempo, determinando a retirada dos fios que estão inutilizados. Até porque muitas operadoras acabam deixando alguns fios de lado, não usam mais, mas também não retiram e ficam lá poluindo de forma a visão, né, poluindo todo esse espaço sem qualquer utilidade. Torcer para que em Londrina também tenhamos fiscalizações para tentar regularizar essa situação. Uma equipe de mergulhadores da Marinha e da Polícia Federal fez uma apreensão de cocaína na região do Porto de Paranaguá. A droga estava no casco de um navio e foi localizada por mergulhadores da Marinha do Brasil e da PF durante uma fiscalização de um navio que tinha como destino portos da Europa. Ao todo foram localizados 37 tabletes de cocaína, totalizando cerca de 45 quilos. A droga foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Paranaguá, PF de Paranaguá, que é responsável também pelas investigações. Completou 2 semanas a operação que percorreu lojas em camelódromos e imóveis de alto padrão em Londrina, um trabalho conjunto da Polícia Federal e da Receita Federal. Mônica, quais os avanços de lá para cá? Os lojistas não conseguiram reaver boa parte dessas mercadorias apreendidas? Por enquanto não, Alberto, isso porque a maioria deles não possui nota fiscal desses produtos. E esse era mesmo o objetivo da operação, focar aí nessas pessoas suspeitas de contrabando, lavagem de dinheiro e outros crimes. A operação Modo Avião da Receita Federal e também da Polícia Federal envolveu quase 300 agentes no início do mês. A gente lembra que até houve bloqueio de ruas, porque pelo menos 13 lojas do camelódromo aqui de Londrina tiveram aí suas mercadorias levadas, além de outras lojas de eletrônicos aqui da nossa cidade. Quando houve essas apreensões, principalmente a gente mostrou também caminhões cheios de celulares, caixas de som, eletrônicos de alto valor. Quando tudo isso aconteceu, toda essa mercadoria foi encaminhada para o pátio da Receita Federal aqui de Londrina. Depois essas mercadorias são lacradas e com o passar dos dias, né, a Receita Federal começa a convocar esses donos dessas lojas para que apresentem essas notas fiscais. E a maioria deles, então, segundo a Receita, por enquanto, não apresentou. Ainda de acordo com a Receita Federal, ainda faltam 11 lojas aí para serem verificadas. A gente vai ouvir agora o delegado da Receita Federal, o Reginaldo Cardoso. Ele explicou um pouco mais como que funciona esse método de deslacração que eles estão fazendo depois, então, de terem lacrado esses produtos. Essa deslacração ela é feita acompanhada do responsável pela mercadoria, que recebe uma intimação para comparecer em data e hora certa na Receita Federal para acompanhar esse processo. A grande maioria dos responsáveis não tem comparecido, então a deslacração é feita com testemunhas. E também nós não temos recebido a documentação que poderia vir a comprovar a regularidade dessas mercadorias. Portanto, 99% dessas mercadorias estão sendo objeto de pena de perdimento, ou seja, o proprietário perde essa mercadoria em favor da União. Posteriormente, o destino dessas mercadorias é a doação, né, para órgãos públicos ou entidades de assistência social, ou leilão pela Receita Federal, ou a destruição se essa mercadoria não pode circular no mercado nacional.
Bom, a gente lembra que 2 pessoas foram presas, pessoas que seriam os líderes dessa organização criminosa. A gente não teve a informação da Polícia Federal para saber se esse inquérito foi concluído ou se alguém foi solto. Mas os donos da maioria dessas lojas, eles respondem em liberdade. Nós também questionamos a respeito do funcionamento dessas lojas. Os mandados de busca e apreensão, de acordo com a Receita Federal, foram em relação às mercadorias e também aos documentos que interessavam a investigação. Não houve ações relacionadas a alvarás. Então, essas pessoas, Alberto, têm autorização para continuarem funcionando, mas todas aquelas mercadorias que foram apreendidas devem aí ser apresentadas às notas fiscais e o prazo está se esgotando de acordo com a Receita Federal. Com você. Valeu a Mônica, que acompanhou essa operação há 15 dias e agora está de volta com essas atualizações. Obrigado mais uma vez. Pelo 6º ano consecutivo, a RPC é finalista do Promax Latin America, na categoria Animação. A premiação é considerada o Oscar das chamadas. A RPC concorre por um filme de Natal produzido em dezembro de 2021. A categoria premia materiais audiovisuais animados em 2D, 3D ou tipografia de maneira criativa e com muita qualidade técnica. A chamada da RPC conta a história da Mary e da Vila de Natal, e foi criada pelos times da programação da emissora, com produção totalmente feita por equipes da nossa RPC. Estar entre os finalistas já é uma vitória e vale destacar, a premiação reúne emissoras e distribuidoras de toda a América Latina. Concorrem com a RPC grandes empresas como a Warner Bros., Discovery e a Walt Disney. O anúncio dos ganhadores será no dia 15 de setembro. 12h54, depois do intervalo você vai ver o início da duplicação de mais um trecho da PR-445, desta vez entre Lerroville e Mauá da Serra. E mais 15 casos suspeitos de varíola dos macacos são notificados em Londrina. A imagem ao vivo é de Curitiba, 15 graus agora na capital dos paranaenses. Foi divulgado agora há pouco um novo boletim da Secretaria Municipal de Saúde sobre a varíola dos macacos em Londrina. Foram notificados 15 novos casos suspeitos, subindo de 18 para 33. Essas 33 pessoas, elas têm sintomas, mas ainda aguardam resultados de exames e até por isso seguem sendo monitoradas. Neste momento, Londrina permanece com apenas 3 casos confirmados de varíola dos macacos e os pacientes se recuperam bem. Começou a duplicação de mais um trecho da PR-445, dessa vez entre o distrito de Lerroville e Mauá da Serra, entre o cruzamento da PR-445 com a BR-376. Giovana Machado, qual a programação e quais as orientações para os motoristas? Isso, Alberto, o Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná está pedindo atenção para esses motoristas que passarem na PR-445, quilômetro 7, que fica entre Lerroville e Mauá da Serra, justamente porque estão começando as obras de duplicação ali no local. Segundo o DR, já está estabelecida uma sinalização provisória por ali, mas há homens trabalhando, também maquinário no local, então é preciso que os motoristas passem com bastante atenção e respeitando, inclusive, essa sinalização provisória que já está por lá. De início, nesse momento, está sendo feita a limpeza da vegetação que fica ao redor da pista e também a medição topográfica para que então comecem de fato as obras de duplicação por lá. A previsão é que essa duplicação, tem uma extensão de 27 quilômetros, incluindo a restauração da pista existente da PR-445 e a trincheira no acesso à Tamarana. Há também a previsão de 2 novas faixas de rolamento em cada uma em um sentido único. Ao custo dessa obra prevista... Esse trecho, quem vem ali de Mauá da Serra para Londrina, conta 7 quilômetros do cruzamento com a BR-376 e vai chegar a esse KM7 da PR-445, que é a largada desse serviço, desse trabalho de duplicação. A primeira pesquisa IPEC, contratada pela RPC com as intenções de votos dos paranaenses para disputa ao governo do estado e ao Senado, seria divulgada ontem no Boa Noite Paraná e hoje aqui no Meio Dia Paraná. Porém, uma liminar da Justiça, a pedido do partido MDB, nos impede de divulgar os números da corrida eleitoral. O Departamento Jurídico do Instituto de Pesquisas está recorrendo junto ao Tribunal Regional Eleitoral para tentar reverter essa decisão.
O IPEC foi criado por ex-executivos do Ibope Inteligência após o seu encerramento. O novo Instituto de Pesquisa atua na área de consultoria e inteligência em pesquisas de mercado, opinião pública e política. Assim que possível, a gente traz os números para você. Uma hora mais 1 minuto, imagens ao vivo de Londrina. A temperatura subiu desde o início do jornal. Temos agora 23 graus, céu azul, algumas nuvens, nada de chuva de acordo com a meteorologia, tanto para a tarde de hoje quanto para os próximos dias. Temos também imagens de Foz do Iguaçu, que está com a mesma temperatura de Londrina. Por lá também tempo firme, 23 graus. Cataratas do Iguaçu, um patrimônio da humanidade, destino turístico aí de muitos paranaenses, brasileiros, gente de todo o mundo fazendo questão de visitar e você conferindo ao vivo aqui no nosso Meio Dia Paraná. Na previsão do tempo, a gente começa hoje mostrando como fica a situação de Arapongas ao longo dos próximos dias. Dia após dia, as mínimas aumentando, amanhã 11, quinta 12, na sexta 13 graus. E máximas também vão se elevando, chegando aos 28 graus na sexta-feira. Nada de chuva para toda essa semana em Arapongas e será assim também em boa parte do norte do Paraná. Nessa outra tela, você confere mais cidades da nossa região com temperaturas bem parecidas. Esse é o quadro para quarta-feira. Mínimas de 11 em Jacarezinho, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina. Apucarana com 10 graus amanhã no comecinho da manhã e as máximas chegando aos 25, 26 graus. Tenho também essa tela com toda a região presente aqui na tela da RPC, destacando para você também, claro, a nossa Londrina, que amanhã vai começar o dia com mínima de 12 graus e a máxima vai bater nos 26. Portanto, terça e quarta-feira, com uma condição climática bem parecida em Londrina e todo o norte do Paraná, sem áreas de instabilidade por aqui, sem previsão de chuva e também sem uma nova onda de frio, pelo menos a curto prazo. Aqui na tela também, compartilho com você mais mensagens chegando no nosso Meio Dia Paraná. O pessoal comentando da ciclofaixa ali da Paranaguá, da região central de Londrina, também da Alagoas. O Ricardo Bezerra. O uso de bicicletas na ciclovia da Paranaguá dá para contar nos dedos de uma mão apenas, principalmente à noite. Isso é apenas para prejudicar o comércio noturno da região. O Ricardo pontuando até porque muita gente estaciona na ciclofaixa, o que hoje é autorizado à noite, para ir aos bares, às lanchonetes ali da região da Paranaguá. E se o estacionamento for proibido, isso de fato, Ricardo, vai ficar mais complicado. Sobre o mesmo assunto, o Mauro. Fim do estacionamento em ciclofaixas será uma bênção para os ciclistas. Parabéns ao IPUL. Tomara que a CMTU adote essa medida. Parabéns à RPC. É o nosso jornalismo acompanhando e dando voz para toda a comunidade. E a Eunice. Alberto, que local é esse em que a Mônica está? A calçada está toda quebrada e o pedestre tem que seguir pela rua. Olha, Eunice, é ali na Paranaguá, tem alguns trechos realmente com as calçadas em péssimas condições, um risco para o pedestre, risco de acidentes, ainda mais complicado para quem tem a mobilidade reduzida. Meu agradecimento aí a tantas participações, é a você que nos acompanhou desde o início do Meio Dia Paraná. Está chegando na sequência o Globo Esporte e logo em seguida o Jornal Hoje com César Tralli. A você, uma ótima tarde, forte abraço e até amanhã. Meio Dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.